O que é que nós temos aqui do ponto de vista da reabilitação que chamar a atenção das pessoas? Bem, a Covid-19 é de facto uma doença que deixa marcadas sequelas nas pessoas que tiveram e sobreviveram ao vírus a vários níveis, nomeadamente o foro respiratório é aquele mais óbvio. As pessoas tiveram, tipicamente, as pessoas com casos mais graves, tiveram uma pneumonia vírica que deu processos inflamatórios importantes a nível pulmonar, com uma série de restrições que daí advêm depois de ter superado, digamos, o vírus, mas também deixa uma série de complicações a outros níveis no nosso organismo, nomeadamente a nível dos nossos músculos, dos nossos nervos. As pessoas que estiveram em cuidados intensivos ou que estiveram acamadas muito tempo têm alterações da força dos músculos, da qualidade dos músculos, perdem músculo, por assim dizer, mas também têm alterações de funcionamento dos seus nervos, dos nervos que estimulam os músculos para funcionar. Isso chama-se aquilo que nós chamamos as polineuromiopatia dos cuidados intensivos. É um nome muito comprido e muito feio, mas que quer dizer, no fundo, que as pessoas ficam com alterações motoras importantes por terem falta de força, por terem alterações, às vezes, até da sensibilidade nos seus membros e, portanto, ficam a mexer-se, digamos, com mais dificuldade, com muita dificuldade em mobilizar-se e, sobretudo, com muita fadiga, com muita dificuldade de fazer as suas tarefas do dia-a-dia, as suas tarefas de lazer, as suas tarefas de trabalho, etc., por uma fadiga enorme. Temos ainda, em alguns casos, sobretudo nos casos mais severos, em que estiveram com comas induzidos prolongados, as pessoas que precisaram de estar ligadas a ventiladores muito tempo, alterações cognitivas. Estas alterações são alterações normalmente não muito severas, mas são alterações que podem interferir no funcionamento do dia-a-dia das pessoas, nomeadamente esquecerem-se muito das coisas, terem dificuldade em concentrar-se, terem dificuldade em executar tarefas mais complexas, porque têm alguma dificuldade, perdem-se a meio de uma sequência de atos que é preciso fazer, enfim, uma série de situações, ou simplesmente o cansaço. Por exemplo, aquilo que as pessoas referem: eu não consigo ver um filme até ao fim, eu não consigo ler um artigo inteiro de uma revista ou de um jornal, canso-me, desconcentro-me, perco-me a meio. Pronto, esse tipo de alterações podem acontecer também após o Covid. O que é que nós temos aqui do ponto de vista da reabilitação que chamar a atenção das pessoas? É que não são só os casos muito graves, aqueles mais óbvios, aqueles que ficam sem capacidade para andar ou aqueles que ficam com muita dificuldade em ser autónomos nas suas atividades do dia-a-dia, que devem ser encaminhados para a reabilitação. Esses normalmente até são, e até são muitas vezes para os centros de reabilitação em regime de internamento. Os outros virão para as clínicas que estão na comunidade e que têm as condições para prestar estes cuidados, que são prestados normalmente pela fisioterapia, pela terapia ocupacional, eventualmente até pela terapia da fala, porque algumas pessoas ficam, por exemplo, com dificuldade em engolir. E, portanto, estas pessoas têm um risco grande porque podem engasgar-se, podem fazer infecções respiratórias ligadas a isso. Qual é o grupo com que nós estamos mais preocupados neste momento? Pois são aqueles que tiveram uma doença, uma Covid, com uma forma mais moderada ou até ligeira, que não precisaram de ser ventilados, que não estiveram em coma induzido, que não estiveram internados muito tempo no hospital e que se calhar lhes foi dito: bom, agora devagarinho vai retomar a sua vida normal. Esta retoma da vida normal vai ser muito mais prolongada e pode nem nunca ser possível ao nível de atividade que era antes da Covid, se não houver um trabalho de reabilitação em que nós vamos procurar otimizar a capacidade das pessoas no que diz respeito às suas funções ventilatórias, é assim que chamamos, aquelas em que vamos conseguir respirar, ter os movimentos respiratórios
com as amplitudes certas, nos tempos certos, de forma a que possamos, de facto, armazenar oxigênio no nosso organismo para nos permitir depois fazer o consumo desse oxigênio na nossa atividade normal de uma forma eficaz e, portanto, não termos a sensação de que estamos muito cansados após qualquer tarefa, qualquer esforço mínimo. Esse é um lado. Por outro lado, as pessoas que ficam com alguma falta de força, que perderam alguma massa muscular porque estiveram mais paradas, mais acamadas durante algum tempo, ou mesmo sem estar acamadas porque estiveram em casa, no sofá, muito abatidas e muito pouco ativas, essas pessoas é preciso recondicioná-las para o esforço antes de elas voltarem às suas atividades habituais, nomeadamente aqueles que não são pessoas idosas e que ainda têm, por exemplo, uma atividade física de desporto importante. E porquê? Porque o risco de que essas pessoas possam fazer lesões que noutras formas não ocorreriam é um risco considerável e, portanto, precisamos de condicioná-las de novo para o esforço, precisamos de trabalhar os seus músculos de modo a ganharem a massa muscular que tinham antes e tudo isto de uma forma, eu diria, atempada, ou seja, isto se calhar tudo iria acontecer normalmente ao fim de 6 meses ou 1 ano. Assim pode acontecer ao fim de 6 semanas ou 2 meses ou 3 meses. Ou seja, vamos potenciar o conseguir chegar ao nível de funcionalidade prévio, ou seja, aquele que tinham antes da Covid, em tempo útil, de maneira a retomarem o mais rapidamente possível a vida de que gostavam, a vida que precisam de tomar, o ritmo de trabalho e a vida que merecem, como é óbvio.